E aí, pessoal, voltei! Vou falar um pouco aí sobre evolução. Vamos então agora à adaptação. Bom, o Brasil vai apresentar vários tipos de ambientes que apresentam uma imensa biodiversidade. Temos uma elevada variedade de espécies de seres vivos, incluindo plantas, animais, micro-organismos, ocupando a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal e outros ambientes. Cada espécie de ser vivo está adaptada a condições do meio ambiente em que vive. O jacaré de papa amarelo, por exemplo, apresenta olhos e narinas localizados acima da superfície da água, quando o animal se desloca em rio. Por isso, ele pode se aproximar de uma presa sem ser percebido. E além disso, pode respirar sem maiores restrições. Os adultos eles se reproduzem com o macho depositando os espermatozoides no interior da fêmea. Posteriormente, ela colocará ovos nas proximidades da água. Dos ovos vão sair filhotes, mas nem todos eles atingirão a idade adulta. Poucos sobrevivem e se reproduzem, garantindo a perpetuação da espécie. Essa descrição da vida dos jacarés permite entender o conceito de adaptação, um conjunto de características estruturais, fisiológicas e comportamentais que pode ser determinar a sobrevivência e a reprodução de uma espécie em seu ambiente. Vamos para as teorias. Criacionismo versus evolucionismo. Uma das maneiras pelas quais se explicou a origem da adaptação dos seres vivos ao meio ambiente foi com a corrente denominada fixismo ou então o criacionismo. Essa corrente sempre foi vinculada à visão religiosa de mundo. Os seres vivos teriam sido criados por uma entidade divina, né? Daí criacionismo, que fez já adaptados ao meio ambiente. Desde o início da vida, os seres vivos permaneceriam sem maiores alterações, o que justifica o termo fixismo, de fixo e imutável. Bom, com o tempo, os cientistas, geólogos, principalmente, começaram a perceber que o planeta passou por mais mudanças. Muitas e muitas mudanças. Algumas alterações são lentas e devagar, e outras bastante bruscas, assim ó, rapidão. Por exemplo, na década de 1960, foi muito bem documentado o surgimento de uma ilha vulcânica na Islândia. Fósseis? A morte do organismo não significa exatamente que ele vai se desintegrar de maneira completa. Plantas e animais podem ser encobertos por lava vulcânica. E uma parte significativa de seus corpos ela é preservada. Cientistas podem obter informações valiosas sobre o passado do nosso planeta quando encontram esses verdadeiros tesouros científicos, os fósseis, restos ou vestígios de seres vivos de épocas remotas. Entende-se por resto qualquer estrutura que sobrou do organismo após a sua morte, como escamas, cascos, ossos, conchas. Há casos mais raros da preservação de organismos inteiros, como os de mamutes no gelo, os de insetos em âmbar. Outros fósseis são constituídos apenas por marcas preservadas, como a de pegadas de dinossauro em placas de lama endurecida. Outro aspecto a ser analisado na definição de fósseis é a referência ao tempo. Somente são considerados como fósseis os restos ou vestígios de organismos que tenham vivido antes do surgimento da escrita. O ramo da geociência que se ocupa do estudo de fósseis é a paleontologia. Sua contribuição para a compreensão da evolução é muito grande, permitindo documentar como foi a vida no passado e como
as mudanças ocorreram. Infelizmente, a reconstituição da história da vida não pode ser efetuada de modo integral, uma vez que o documentário fóssil normalmente é muito escasso. Semelhanças em parentesco. Quando consideramos um gato um ser humano, notamos uma série de diferenças externas, beleza? No entanto, um estudo anatômico revelará grandes semelhanças internas, por exemplo, em relação aos ossos dos membros superiores. Então, um braço humano tem muita coisa em comum com a pata de um gato. Temos o húmero, o rádio, o carpus, as falanges, os metacarpos. A única diferença vai estar na posição que esses ossos vão ocupar no animal, né? E no ser humano. Essa notável semelhança interna era interpretada como resultado de um processo evolutivo. Seres humanos e gatos, eles são mamíferos, beleza? Tiveram um ancestral comum, beleza? Ao longo do tempo, esse ancestral originou espécies que modificaram profundamente, mas que mantiveram uma semelhança anatômica, quando se procede a uma análise de desenvolvimento embrionário de animais bastante diferentes, como tartaruga, galinha e homem, percebe semelhanças surpreendentes. Vamos lá. Para os evolucionistas, representam também uma evidência de parentesco, ou seja, um ancestral comum. Atualmente, os cientistas analisam as semelhanças entre as espécies de modo muito mais refinado, com a comparação das suas moléculas de DNA e de proteínas. São as chamadas evidências bioquímicas da evolução. Então, é super errado quando você ouvir dizer que os seres humanos vieram dos macacos, beleza? O correto é, os seres humanos e os macacos possuem um ancestral em comum. Então nada de ficar espalhando aí coisas falsas, informações, notícias falsas, beleza?